Bom dia, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria, mais uma vez, que a gente se reúne aqui nessa casa de Jesus, de caridade, que a gente aprende tanto, que nos educa, que nos ensina, nos acolhe. Então é com muita felicidade, muito amor no coração que a gente está aqui mais uma vez reunido. Eu vou começar com a lição de abertura e eu trouxe mais uma vez. Bom dia pro pessoal de casa também. Que Deus continue abençoando, gente. Eu vou começar com a lição de abertura e eu gosto de trazer uma lição aqui que acolhe, que tranquiliza, porque eu acho que é um bom jeito da gente começar a nossa reunião aqui de domingo, sendo acolhido e sendo guiado também no caminho do bem. Eu escolho o livro Relicário, não é um livro muito conhecido, mas é um livro que eu e minha esposa, a gente gosta de usar o evangelho, então eu me sinto muito familiar com esse livro. Eu gosto muito das mensagens e as mensagens são muito acolhedoras. E como eu disse que eu gosto muito de acolhê-los todos aqui nesse momento, a gente vai seguir nele. É o livro Relicário, capítulo 22, intitulado em No Trabalho de Amor Resgatareis as Dívidas. Busca, na dor alheia, o consolo para teus sofrimentos. Percebe o quanto sofrem teus irmãos abandonados e infelizes, carregando sozinhos o peso da cruz redentora, que burila e molda os espíritos endividados. Através da infelicidade daqueles que sofrem mais do que ti, encontrarás a força e a coragem para percorrer tua estrada palmilhada de decepções e amarguras. Se souberes dar amor aos mais infelizes, levar o carinho e a palavra encorajadora aos que padecem na solidão e na miséria, encontrarás nessa tua jornada o sentido real da tua existência nesse planeta. Olha que lindo, gente. Esses dois primeiros parágrafos, eles nos trazem aquela real felicidade em servir, em ajudar o próximo. Como nós, seres humanos, criados para fazer o bem, porque Deus nos criou para fazer o bem, por mais que citou aqui nesses dois primeiros parágrafos muitas tristezas, infelicidades, decepções e amarguras, a gente vive num mundo de provas e expiações ainda, mas a gente foi criado com a inclinação de fazer o bem. Então, quando a gente faz o bem, a gente sente esse calor dentro, a gente sente a felicidade, talvez um pedacinho da felicidade real, do que a felicidade nos mundos felizes, aonde não há amarguras, aonde não há tristezas. A gente sabe que a felicidade ainda não vai, a gente não vai conseguir sentir ela verdadeiramente 100% nesse planeta, mas eu sinto que quando a gente ajuda o próximo, quando a gente acolhe, quando a gente ama, essa felicidade que aquece o coração da gente é a coisa mais próxima que a gente vai sentir da felicidade real, porque a gente foi criado para a gente servir, para a gente amar. Continuando. Todos pertencem à mesma família espiritual e tua origem partiu do mesmo pai. Apenas nesse mundo raças diferem. A essência de cada um é a mesma e todos aqui se encontram para tentar galgar os degraus da subida para a perfeição divina. É exatamente isso aqui que eu acabei de dissertar um pouquinho. A gente está aqui no mesmo barco. Toda vez que eu venho aqui parece que eu falo a mesma mensagem, mas a gente tá todo mundo junto, gente, aprendendo a amar. Então é normal que a gente vai ter dificuldade, é normal que terão tropeços, erros no nosso caminhar, mas a gente está aqui aprendendo e tá todo mundo junto, um com o outro, somos uma família universal e a gente vai evoluir também, todo mundo junto. É claro que o planeta tem a necessidade de evolução e ele vai evoluir com ou sem a gente, mas seria muito mais bonito se chegasse todo mundo lá no final junto, se chegasse todo mundo no próximo nível junto. Então, esse parágrafo convida a gente também a nos tratar, a nos reconhecer como irmãos em Jesus, que é o que a gente é. Vá em busca da criança faminta
do pão material do saber que alimenta e orienta, encaminhando o homem para o bem. Doa alguns instantes do teu dia àqueles que se encontram cansados e se preparam para retornar à vida na espiritualidade. Leva a esses a preparação necessária para que, ao despertarem aqui, não sintam seus espíritos envolvidos pelo temor nem pelo abandono. Essa criança faminta que fala aqui, gente, é muito bacana porque eu particularmente, eu consigo sentir muito as vontades do meu espírito e as vontades da minha carne. E eu sinto que essa criança faminta é o meu espírito gritando para que eu siga mais as vontades do meu espírito e menos a da carne. A gente é encarnado, gente. A gente está pisando aqui nesse solo material, então a gente vai ter defeito, a gente vai ter vontade, a gente vai ter vícios que esses não vão de encontro com, na maioria das vezes, o que o espírito pede. Então, a gente tem que saber reconhecer o espírito, a gente tem que saber ouvir a voz do nosso espírito gritando dentro da gente, pedindo para a gente seguir o caminho do bem, para a gente amar, para a gente perdoar, principalmente. Eu acho que a gente precisa nos perdoar primeiro, porque muitas das vezes a gente nos cobra muito em ajudar, em amar, em saber perdoar, mas a gente tem que ter primeiro caridade e perdão com a gente mesmo, para que assim a gente possa perdoar e ajudar e amar o nosso próximo. Então, eu sempre tenho essa, digamos, eu falo uma batalha espiritual entre eu e eu mesmo, entre o meu eu carnal e o meu eu espiritual, e eu tenho certeza que a maioria de vocês enfrentam isso, porque eu acho que é o que a gente veio fazer. A gente veio aqui batalhar contra as vontades da carne e elevar as vontades do espírito, porque é no espírito que está aquela centelha divina, que está aquele ali amor de Deus que nos guia, que nos inclina a fazer o bem, que nos inclina ao amor. Tem mais 3, 4 parágrafos aqui, e aí no final eu fiz um texto, tipo, resumindo tudo com as minhas palavras, tipo assim, pra gente ter uma ideia final do que foi essa mensagem. Mas tá dando pra entender bacana, tá bacana? Qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar, para fazer algum comentário. Por mais que esse momento aqui é um momento de reflexão, se alguém tiver alguma coisa a falar, sinta-se à vontade, porque é isso que é o acolher. A gente ouvir, ser ouvido. Então fiquem à vontade. Perscruta o íntimo do amigo triste e desamparado e envolve-o ternamente com suas palavras edificantes e sábias, mostrando teus conhecimentos e dando teu exemplo de renúncia e de abnegação. É o que Jesus faz com a gente todos os dias. Todos os dias. A gente erra, a gente cai e a gente pede para ele: ei, Jesus, perdão. E o que ele faz? Ele nos escuta com misericórdia, ele nos atende e ele nos ama. E é simplesmente o convite que ele faz para a gente mesmo, que a gente faça com nós mesmos e que a gente possa fazer isso com nossos irmãos. É difícil, gente. Eu sei que não é fácil, é a nossa maior missão aqui na Terra, aprender a amar. Então, não é uma coisa fácil, mas também, como Deus é bom e justo, e o tempo todo, ele sabe que a gente precisa de tempo, e por isso que tem a reencarnação. É uma das formas de misericórdia de Deus, que ele nos permite voltar aqui e reatar laços que antes estavam abertos. Então a gente agradece muito a Deus e a toda a espiritualidade por essa reforma, por essa oportunidade de reforma e de reaver erros do passado. Limita teus queixumes e reclamações, aumentando tua fé e confiança. Pois se empreenderes uma jornada digna e proveitosa, a recompensa também virá de acordo com teu mérito, teu esforço e teu trabalho. Enquanto estiveres nesse labor, estarás contribuindo para a elevação de outros irmãos e aumentando o saldo positivo a teu favor. E olha só, Deus é tão bom que, ele dá a oportunidade da gente servir, da gente amar, e ele ainda nos recompensa por isso. É claro que quando a gente faz quando a gente ama genuinamente, a gente não tem a intenção de receber nada em troca.
mas Deus é bom e justo. Então, tipo, é a lei da ação e reação. Tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. Seja as coisas das vibrações boas ou das vibrações ruins. Então é uma lei de Deus, imutável, nunca vai mudar. Ok. Tranquiliza a alma angustiada do teu irmão, levando-a com as lágrimas cristalinas do teu coração, espargindo o amor, elevando a compreensão aos que ainda não conhecem as verdades deixadas pelo nosso Mestre Jesus. Muito bacana. Esse livro, ele, igual eu falei, eu sinto... Eu estava conversando com a Ana semana passada, semana retrasada, ela fez a lição do Fonte Viva, e normalmente eu trago o Pão Nosso. O Pão Nosso, a gente estava conversando que é mais um puxão de orelha. O Fonte Viva, ele abraça um pouquinho mais, a mensagem é um pouquinho, digamos, mais branda. E esse aqui eu sinto que ele vai muito de encontro ao Fonte Viva, por isso que eu trouxe esse aqui. E agora, eu vou ler aqui, rapidinho, o resumo que eu fiz disso tudo, tipo a ideia principal do que eu tirei desse capítulo do livro. O texto que nos inspira hoje está no capítulo 22 do Relicário. No trabalho de amor resgatareis as dívidas. Embora não seja uma obra tão conhecida, traz mensagens profundamente acolhedoras e orientadoras para o nosso caminho. A lição nos convida a uma reflexão muito direta. A verdadeira felicidade não está em olhar apenas para as próprias dores, mas em voltar o coração para o auxílio do próximo. Muitas vezes acreditamos que os nossos problemas são imensos, mas quando nos aproximamos da dor alheia, percebemos o quanto ainda somos abençoados. E curiosamente, é ajudando que encontramos força para continuar. Isso é tão verdade, né, gente? Eu não estou falando que a nossa dor não dói, não, porque só quem sente sabe. Mas quando a gente é exposto à dor de outros irmãos, que na maioria das vezes é maior do que a nossa, a gente entende que a nossa dor não é a maior dor do mundo, que a gente ainda consegue dar do pouquinho que a gente tem para esses irmãos que sofrem mais do que a gente. Querendo ou não, isso dá uma força para a gente poder seguir, para a gente poder seguir com a nossa pauta encarnatória e a poder seguir ajudando quem precisa. O texto também nos recorda que todos pertencemos à mesma família espiritual, viemos da mesma origem divina e caminhamos cada um ao seu tempo, rumo ao aperfeiçoamento moral. Por isso, mais do que discutir diferenças, somos chamados à vivência da fraternidade. É isso, reconhecermos uns aos outros como irmãos e irmãs. Quando a mensagem fala da criança faminta, podemos ampliar o olhar. Não se trata apenas da fome material, mas da fome de amor, da fome de orientação e de luz, que tantos espíritos, inclusive nós, temos essa fonte, porque é o que Deus colocou ali na gente. Fomos inclinados para fazer o bem, e a gente vai querer fazer o bem. Por mais que o espírito passou ali várias, digamos, encarnações, várias vivências, adormecido nesse trabalho do bem, a evolução, ela é constante, ela não para, e a gente vai acordar para esse bem. Que possamos então sair daqui hoje com um propósito simples e possível: falar menos das nossas dificuldades, servir um pouco mais, oferecer uma palavra amiga, um gesto de carinho, alguns minutos de atenção. Porque no trabalho silencioso do amor, nenhuma lágrima é em vão, e toda dívida se transforma em luz. Então, que a gente possa usar do nosso próprio sofrimento, da nossa própria dor, combustível, para a gente sair dessa encarnação aqui um pouquinho melhor e para a gente ajudar os irmãos que sofrem mais do que a gente nessa caminhada. Eu vou partir para a oração de abertura. Eu encerro aqui a minha abertura hoje e sintam-se à vontade para fecharem os olhos, para ficarem numa posição confortável.
Vamos trazer à nossa tela mental o nosso Mestre, Jesus Cristo, que é o nome, que é o motivo de todo esse trabalho, que é o nosso molde e modelo de amor a ser seguido. É Ele, o Espírito que nos guia e que nos mantém nesse caminho de bem, nesse caminho do amor. Obrigado, Jesus, pela sua vida em nós, pelos seus ensinamentos e pelo seu grande amor, que nos protege, nos ampara e nos guia para o caminho do bem, hoje e sempre. Que o Senhor continue abençoando o coração de cada irmão, de cada irmã aqui hoje presente. Que continue abençoando a espiritualidade mentora dessa casa, que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado ao GETU como instituição espírita que nos ajuda tanto, que nos acolhe, e que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre, meus amigos. Meus irmãos, hoje eu vou chamar um palestrante estrangeiro aqui, né? É o Yuri Castro. Ele é doutor em psicologia clínica pela Universidade Nova Southeastern. Atualmente, Yuri dá aula para o curso de doutorado e atende pacientes numa clínica privada na Flórida, onde reside com sua esposa e 2 filhos. Obrigado por você deixar o seu calor lá quentinho, para você vir aqui para nosso clima maravilhoso. No Espiritismo, Yuri é voluntário no Conscious Living Spiritist Group em Miami e diretor de marketing da United States Spiritist Federation. Yuri também possui um podcast semanal de reflexões espíritas intitulado Companheiro Espírita e na língua inglesa com o nome de Spirit's Companion. This is amazing. Seja bem-vindo mais uma vez, né, Yuri? Não é a sua primeira vez aqui. Muito obrigado. Que Jesus continue te abençoando. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Muito obrigado. Vamos por mais um dia. Obrigado, pessoal. Então, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa do Mestre Jesus, que tem o nome de GETU, mas é uma casa do Mestre Jesus. E todos nós somos trabalhadores dele, do Mestre Jesus. Como já foi falado, é a minha segunda vez aqui no GETU. Muito prazer e uma honra enorme poder estar aqui novamente, dividindo esses conhecimentos tão importantes que a doutrina espírita descortinou, que a doutrina espírita trouxe para todos nós aí à nossa disposição. Basta que nós introjetemos esses conhecimentos e apliquemos no nosso dia a dia. E como foi falado muito bem, eu vim da Flórida, trouxe um pouquinho do calor comigo aí nesses últimos dias para vocês. Apesar que tá essa neve linda, eu sei que vocês não aguentam mais ver neve, mas para mim é legal, eu gosto de neve. Então é um prazer poder estar aqui vendo essa neve cair ali fora, poder estar aqui de novo nessa casa que, apesar de estar tão frio lá fora, é uma casa que acolhe tão bem, que tem esse calor humano que nos reúne aqui, e nós conseguimos de fato sentir esse calor que nós temos aqui, que já foi preparado pela espiritualidade. Nós vamos falar hoje de um tema interessante chamado Coração da Casa. E geralmente quando eu faço as palestras espíritas eu mando o tema para os dirigentes, então falei com o Carlos, olha, vamos fazer assim, assim. E nós vamos falar então do coração da casa. Primeiramente, que casa, que coração é esse? A casa é esta aqui, é a casa espírita. E aí eu geralmente trago aqui o texto na íntegra e as referências para vocês. Eu tenho aqui, para ao invés de ficar virando a cabeça, eu vou ler aqui do meu Kindle. Mas para falarmos desta casa, Trabalhadores de Última Hora, aqui o GETU especificamente, que é uma casa espírita, nós temos que falar do que é o espiritismo, muito brevemente, porque às vezes nas palestras públicas tem pessoas que estão vindo pela primeira vez numa casa espírita e outras que já estão aí com décadas e décadas e décadas de espiritismo nessa reencarnação, porque existem espíritas de outras encarnações voltando aqui e tendo contato novamente com esses conhecimentos imortais trazidos através da doutrina espírita. Especificamente no livro Sublimação, esse aqui, psicografia
do Divaldo, nós temos essa definição que é muito bonita. Se fala o seguinte: o espiritismo é a revelação espontânea dos espíritos desencarnados. Seu objetivo é esclarecer e sustentar as criaturas, para que compreendam melhor as leis divinas da evolução e vençam os transes ásperos, as horas difíceis, os movimentos amaríssimos a que todos estamos sujeitos, em razão de nossas imperfeições. Então, essa definição, eu queria trazer uma definição de espiritismo que não necessariamente estava na codificação, trazer livros da codificação, mas para a gente ver como todos esses autores, todos esses espíritos que vêm trazendo para nós esses conhecimentos, falam de uma forma congruente com relação ao movimento espírita, ao que de fato é o espiritismo. E aqui, como fala que é a revelação espontânea dos espíritos desencarnados, se nós voltarmos para os meados de 1800, lá, publicação do Livro dos Espíritos em 1857, nós vamos ver como que, e é interessante que o Kardec, quando ele fez as suas viagens em 1862, eu até estava lendo o livro, ele vai mencionar sobre isso. Ele fala, no começo, os espíritos tinham todas essas manifestações muito das mesas girantes, as manifestações que eram muito drásticas, assim, dramáticas, que era para chamar a atenção das pessoas para esse plano espiritual, para que tinham algo a mais. Mas o Kardec fala que quando ele começa a fazer as viagens pela França mesmo, pelas cidades de lá, para ver como que o espiritismo já estava se disseminando, lembrando que só alguns anos de espiritismo aí, 5 anos depois, numa época que não tinha internet. 5 anos depois ele já vê muitos centros espalhados pela França. E ele começa a visitar esses centros, vai nas reuniões públicas dos centros espíritas da França, e ele começa a ver questões de mediunidade. Ele inclusive fala nesse livro, é interessante que ele mesmo escreveu, ele fala que ele estava vendo muitas questões das mediunidades, e os espíritos que traziam as mensagens era uma mediunidade mais filosófica. Ele falou, porque nós já passamos da época necessária, daquela mediunidade de uma forma muito dramática, das mesas que giravam, dos barulhos e tudo mais, porque as pessoas já tinham despertado a curiosidade, o interesse para o plano do invisível. Então ele falava que as comunicações e o teor da mediunidade era uma coisa mais filosófica. E sabe o que ele fala? Ele fala, e muito em breve serão mais sobre a transformação interior do ser humano. E não é isso que nós temos hoje, quando nós temos quantos livros que vieram através da mediunidade, e se quem participa de grupo mediúnico, o teor das mensagens dos espíritos que sofrem é aquela transformação íntima, que todos nós ansiamos, como o Kaique falou muito bem aqui, aquela criança faminta. Faminta não do pão físico necessariamente, mas do pão do amor, daquilo que é algo a mais, daquele conhecimento que sacia. É interessante, veja, Kardec em 1862 já mencionou isso, e nós estamos vendo perfeitamente como que a humanidade atualmente é necessitada desse conhecimento, dessa transformação íntima para que continue de acordo com a evolução planetária, porque a lei do progresso ela é imparável. Para que continuemos progredindo juntamente com o mundo da forma material que ele progride, que é a Terra. E inclusive nessa própria mensagem é interessante que eles falam, o autor fala do objetivo, que é o quê? Do Espiritismo. Esclarecer e sustentar as criaturas. Quando Jesus Cristo falou na Bíblia que ele pediria ao Pai e enviaria o Consolador prometido, a palavra Consolador em grego é Paracleto. Significa Consolador, mas também significa Explicador. Olha só, que interessante. Vou enviar o Explicador prometido, basicamente também dá para se traduzir assim. Para entendermos como que o Espiritismo não somente consola na questão, vamos dizer assim, filosófica, mais intelectual, mas ele também explica essas questões que consolam a alma que dói, a alma condoída, o coração rachado, porque ele explica através da fé raciocinada, ele explica através de verdades que estão ali, que naquela época os espíritos tinham que fazer comunicações muito mais diferentonas para que as pessoas prestassem atenção que existia algo além do que os olhos da carne viam. Mas não para por aí, porque vai dizer que esse espiritismo veio para explicar e consolar, sustentar as criaturas para que compreendam melhor as leis divinas da evolução e vençam esses transes ásperos. Olha só, as horas difíceis, e vai citando. E se nós parássemos antes da última parte, depois da vírgula, as horas difíceis, os momentos amaríssimos a que todos estamos sujeitos. Se a gente parasse aí, na fala,
viria a pergunta, mas por que eu estou sujeito a isso? Seria quase que uma injustiça divina e nós pensarmos, por que eu sofro tanto? Por que o outro sofre tanto? Mas aí o quê? Em razão de nossas imperfeições. Aqui já tem a questão da explicação. Porque nós ainda estamos, como o Kaique também falou muito bem no começo aqui, nós ainda estamos muito ligados à matéria, porque estamos num planeta de provas e expiações ainda, e à medida que os planetas e os espíritos vão evoluindo, a matéria vai tendo menos influência sobre o espírito vai tendo mais influência sobre a matéria. Mas nós ainda não estamos naquele ponto, que a vivência é totalmente espiritual. Nós ainda precisamos nos alimentar do alimento físico, precisamos cuidar dessa maquinaria aqui, ó, que se chama corpo, que é o nosso instrumento, o nosso veículo, para que o espírito se expresse e passe pelaquilo que ele tem que passar. Então é interessante pensarmos que é em razão das nossas imperfeições que nós sofremos, entendemos como expiações e provas, que por si só já são outra palestra. E a gente não vai falar muito das provas e expiações necessariamente aqui agora. Também nós temos que pensar como o centro espírita, o coração da casa, que casa em si, o centro espírita. É esse complexo espiritual em que se elabora, ou seja, se trabalha nos dois planos da vida. O físico, como nós entendemos o físico, e o extrafísico, que também é uma matéria, mas é a matéria de outra forma, o extrafísico. E com as duas humanidades, que é uma só, na realidade. É o espírito, só que o espírito ou ele está na carne ou ele está fora da carne. A dos encarnados, que é até a própria palavra encarnar, assumir uma forma de carne, e as dos desencarnados, aqueles que estão não na forma de carne, aprisionados como nós aqui, os que me ouvem encarnados, estamos nesse momento, nesse corpo físico. Então, é um local em que se labora nos dois planos da vida e com as duas humanidades. A humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. E essa casa, esse centro espírita, sendo esse ponto de luz, ele traz o quê? Traz esse consolo. E as pessoas que buscam, quem fala isso é a Sueli Caldas Schubert, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Livro muito, muito interessante para quem quiser conhecer um pouco mais, eu vou trazer algumas passagens dele aqui, sobre tudo que ocorre no centro espírita. E nos dois planos da vida, inclusive. E ela vai dizer, interessantemente, que ela fala que as pessoas que vêm ao centro espírita, e eu acho que muitos aqui já devem ter ouvido, talvez, que você vem pelo amor ou pela dor, normalmente. A gente pode pensar, talvez, na curiosidade, ou fui arrastado para o centro espírita, para conhecer o espiritismo. Mas se a gente pensar no amor ou na dor, a gente vai ver que, como a Sueli Caldas Schubert fala, muitas das pessoas que chegam ao centro espírita, elas recorrem ao espiritismo na condição de náufragos de tormentas morais. Eu achei isso muito, muito impactante. Náufragos de tormentas morais, e ela fala que se agarrassem a uma tábua salvadora. Por quê? Porque, como eu já falei, se a pessoa vem ao centro espírita, vem para o espiritismo através da dor, o que ela está buscando? Ela como se ela estivesse tentando nadar, está um náufrago, e ela se agarra, a primeira coisa que ela consegue ali, ter uma tábua. E o centro espírita funciona nesse sentido também, como esse acolhimento dessas pessoas que tanto necessitam daquele conhecimento, que tanto necessitam de um abraço, de um olhar amigo, de uma palavra amiga, de uma leitura que engrandece. E é isso, então, que nós temos como essas pessoas que vêm. Então, nós entendemos como que o coração da casa, falando primeiramente da casa em si, depois falaremos do coração. Primeiramente da casa em si, como que esse centro, que labora nos dois planos da vida, os dois planos do extrafísico e o físico, e com as duas humanidades, ela funciona como, primeiramente, um acolhimento, como um local em que as pessoas que vêm buscam algo. Elas buscam algo. E elas permanecem porque elas acharam algo lá. E eu estou sendo propositalmente vago nisso, porque é que esse algo vai de cada um. Para uns é a questão filosófica que o espiritismo traz, que atrai. Para outros é a questão das manifestações mediúnicas. Para outro é a questão do conhecimento que ilumina. Para outros é uma questão mais religiosa, talvez um pouco mais ritualística, mas que não é tão ritualística quanto as religiões mais tradicionais. Para cada um de nós fala de alguma forma diferente. Se todos nós estamos aqui, tem um porquê. Pode ter certeza disso. Agora o porquê, claro, varia de cada um. Primeiro, o porquê que nós chegamos, de que forma nós chegamos,
E o segundo, o porquê que nos mantém aqui, numa casa espírita. E eu falo aqui para os encarnados e para os desencarnados que frequentam também a casa espírita. Regularmente, inclusive. Nós entendemos como que, de fato, esse centro, falando agora aqui do Getú, mas falando das casas espíritas em gerais, as casas espíritas sérias, com bases sólidas, de fato, no espiritismo, funcionam como esse porto seguro dessas almas, como uma escola de almas. É uma definição que a Joana de Ângeles traz, que o Manuel Filomeno de Miranda já trouxe também, como uma escola de almas. O que você faz na escola? Você aprende. De várias formas diferentes. Mas, claro que se falando da casa espírita, e nós temos aqui, ó, a data aqui, ó, fundada no ano 2000, 26 anos já, o Getú. Uma casa espírita que tem 26 anos... tem muito, muito trabalho por trás para, primeiro, a fundação, segundo, para manter uma casa espírita como essa, com todas essas pessoas aqui podendo ter as portas abertas do plano material, mas também do plano extrafísico. E essas casas espíritas, como nós vamos aprender com o livro da Sueli Caldas Schubert e vários outros livros, essas casas espíritas, quando elas são aqui fundadas e quando elas são mantidas aqui na Terra, na parte física, falando da parte física, isso não acontece por um acaso. Aliás, nada acontece por acaso, a gente sabe. Mas as casas espíritas, a fundação delas também não acontece por acaso. A Sueli Caldas Schubert vai comentar como que os espíritos, né, trazem esses conhecimentos e que as casas espíritas têm todo um planejamento espiritual pregresso àquela fundação física. Da mesma forma que se alguém vai construir uma casa física hoje, você tem que ter um planejamento anterior para poder subir a sua obra, para poder depois habitar aquela casa. Mas uma casa espírita, os dirigentes, as pessoas que são envolvidas ali, principalmente naquele começo e depois, né, na continuação, são pessoas que, na maioria das vezes, ela vai dizer, já tem esse planejamento lá de cima. Quando estavam desencarnadas na transitoriedade, existem esse tipo de comprometimento que é feito para elas trazerem aqui para a Terra e fundarem um centro espírita ou tocarem como dirigentes um centro espírita. Nada é por acaso e nada acontece de sopetão. Então, olha só a seriedade, olha só o tipo de comprometimento e compromisso que é uma casa espírita. Para essas pessoas, como ela fala, que muitas vezes são estudadas, ela fala, as fichas kármicas. As oportunidades são avaliadas, as possibilidades do ensejo e tudo mais, e aí funda-se então a casa espírita. Um grande exemplo disso, que uma referência lindíssima é o Colégio Allan Kardec, que nós temos no Brasil, fundado pelo Eurípides Barçanufo. E esse planejamento do Colégio Allan Kardec, ele fez muito antes da sua reencarnação. Quando ele estava no plano espiritual já tinha tudo delineado. E aí ele encarna, a gente sabe, quem conhece a história do Eurípides, o apóstolo da caridade, no Brasil, vai saber que ele nem não veio de berço espírita, ele nem era espírita no começo. Mas já estava planejado lá, ó, que ele ia fazer aquele colégio Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais. E assim também com as casas espíritas. Uma casa que faz 26 anos, pessoal, não veio do nada. Tem todo um planejamento, tem toda uma combinação daquelas pessoas que estão lá em cima, que irão oversee, como a gente fala em inglês, que irão supervisionar os trabalhos daquela casa, e aqueles que vão encarnar e dizer, olha, você vai ser ali o portador dessa mensagem na parte física, você que vai tocar isso aí, vai fundar essa casa e vai montar e tudo mais. A parte física, de novo, né? E isso decorre de acordo com o que as pessoas conseguem trazer. Porque muitas pessoas acabam, como eu falei, voltando para o espiritismo, porque já foram espíritas antes, acabam voltando para o espiritismo com essas missões de fundar centros, ou se não fundar, de virar parte fundamental da questão administrativa do centro também. De uma forma ou de outra. Pode ser também uma aprovação, pode ser uma expiação e, de novo, outra palestra. Mas a questão toda, nós entendamos o quê? Que existe todo um planejamento por trás disso. Existe todo como eu falei, essa combinação dessas pessoas e uma equipe espiritual muito, muito importante por trás disso. Essa equipe espiritual, como eu falei, que labora no plano extrafísico, agora vamos falar do extrafísico, faz toda uma preparação aqui da casa. Toda uma preparação. Que muitas vezes nós, quando eu falo nós, agora eu falo encarnados, não temos nem noção, ou nós nem paramos para pensar. Uma delas que eu queria trazer é a questão da defesa magnética, por exemplo.
para que essa casa continue sendo aqui, ó, tendo essa psicosfera gostosa de amor, de união, de acolhimento que ela possui. Por quê? Porque a equipe espiritual, e nós temos isso no livro, um exemplo muito bom disso no livro Tramas do Destino, psicografia do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, quando eles vão falar da fundação do centro espírita chamada Chico Xavier. Isso aqui é como é que se fala? É só uma ilustração. Mas mais ou menos acontece isso. Tem toda uma defesa magnética que se faz em volta do centro espírita para que as pessoas que vêm chegando aqui, as encarnadas e as desencarnadas, algumas delas consigam entrar aqui e fruir de todos esses benefícios aqui dentro, mas algumas outras acabam tendo que ficar lá fora, onde também são auxiliadas. Ninguém fica sem auxílio, ninguém. Mas elas acabam tendo que ficar lá fora por um motivo ou de outro. Por exemplo, se for uma pessoa encarnada com uma mediunidade ostensiva, ela vai entrar aqui, como é que ela vai, se ficasse sem essa equipe espiritual, sem a defesa magnética, imagina nós estamos aqui dando a palestra, a pessoa começa a ter uma mediunidade ostensiva aqui, seria uma desarmonia daquele ambiente. Haveria uma comoção já, os pensamentos seriam mais de ansiedade, de medo, de não sei o que, isso aí já cria todo ali um agito naquela psicosfera, nessa aqui que a gente tem aqui agora. Ah, mas a pessoa fica sem ajuda? Jamais. Jamais. Inclusive as pessoas que ficam lá fora, muitos obsessores espirituais que acabam ficando fora, não conseguem nem, eles falam, não conseguem nem adentrar as portas físicas, no sentido de atravessar literalmente a porta física para estar aqui na sala, no centro. Ficam do lado de fora, sendo auxiliados. Mas ficam do lado de fora para quê? Para que se tenha toda a equipe espiritual trabalha dessa forma, pessoal, para que nós possamos aproveitar ao máximo aquilo que nós precisamos aproveitar e que nós buscamos quando nós chegamos ao centro. Uma outra função da casa é justamente esta aqui, a exposição doutrinária, as palestras, os estudos públicos. E nessa aqui, eu trouxe aqui essa passagem, esse é o livro que eu mencionei, da Sueli, que vai dizer o seguinte: no transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Olha só. Equipes especializadas atendem aos que apresentarem condições espirituais ou mentais favoráveis, receptivas, medicando-os e até mesmo realizando cirurgias espirituais. Olha só, então quando nós vemos aqui, e nós estamos aqui sentados, estamos todos focados com a mesma mentalidade, com a mesma vibração, e ela vai dizendo que isso se dá nesses centros em que estão livres da questão do mercantilismo, daquelas intrigas, da picuinha, da discórdia. Esses centros que têm essa harmonia boa entre os trabalhadores criam, então, possibilitam que a equipe espiritual trabalhe de uma forma muito melhor, inclusive. Em que o atendimento é feito ao público, enquanto acontece uma exposição pública, uma palestra, uma exposição doutrinária, um estudo. Nós temos relatos, inclusive, em conferências de cirurgias espirituais que acontecem enquanto aquilo ali tudo está acontecendo. E às vezes nós encarnados, agora falamos encarnados, achamos que é só isso aqui, é só fala, mas tem tanta coisa acontecendo em volta que é tão belo essa preparação. E isso depende de cada um de nós, de conseguir contribuir também para essa harmonia, para essa união, para esse amor, para todo esse ambiente que aqui se faz presente. E nós sentimos isso, nós conseguimos de fato sentir isso. Quando nós entramos no centro espírita, quantas vezes até o cheiro não é diferente? Até o cheiro. Parece que o ar é diferente. Por que é? Mas até isso. Quando a gente começa a ficar mais antenado para essas coisas, começamos a notar muito mais o que tudo isso que vai ocorrendo. E nessa exposição doutrinária, um outro fator interessante também que pode ocorrer, e aí falando agora que eu que estou fazendo essa exposição para vocês, mas todos os outros que vêm aqui falar na frente, muitos centros e muitas das vezes o que eles fazem, eu falei que tem espíritos que acabam ficando lá do lado de fora. Eles colocam como se fossem alto-falantes, equipe espiritual, para que as pessoas consigam ouvir também o que está sendo falado aqui, porque sabem que todo mundo tem com o que aprender. Necessita do aprendizado, da reflexão, das palavras de amor. Então eu falei, ninguém fica sem auxílio. Ninguém fica sem auxílio. Inclusive, voltando para o Eurípides Barçanufo, quando ele dava as palestras dele, já foi contado por mais de um espírito, inclusive, que eles colocavam alto-falantes, que a voz dele ecoava pelo bairro todo. A voz dele ecoava pelo bairro todo.
Agora, somente como encarnado a gente não vai ouvir isso de fato, mas olha só o tipo de alcance. E para quem dá palestra espírita, olha a responsabilidade que é de vir falar aqui, de vir trazer aqui o conteúdo. Porque a gente nunca sabe quem que vai estar ouvindo lá fora. Não são só X número de pessoas aqui dentro. A gente nunca sabe o que está sendo feito e quantas pessoas vão estar ouvindo lá fora. Então traz uma responsabilidade muito grande para quando nós vamos preparar um conteúdo, trazer aqui as palavras de fato do Espiritismo com muito amor, com muita dedicação. Mas todos recebem esse auxílio. Ah, mas então os espíritos não conseguiram entrar, não vão ouvir aquela palestra? Vão, também estão sendo auxiliados. E de outras formas também, esse é um tipo de auxílio. Nós temos também na casa o que é a questão dos passes. Quando ela vai dizer, a Sueli Caldas Schubert, que muitas vezes nós acabamos nos atentando para as coisas, tipo se a cor da camiseta é X ou Y, se a pessoa faz um movimento para a esquerda ou para a direita, com a mão, ela vai dizer que isso aí não importa. O que importa mesmo é o quê? Essa responsabilidade que a pessoa, que é o trabalhador da casa, traz para a questão do passe, como que aquele sentimento que ele coloca, porque a espiritualidade superior e os espíritos, a equipe espiritual, se utiliza daquilo para poder tratar as pessoas no momento do passe. Como eu já falei, não é só no passe que estão sendo tratados, a todo momento estão sendo tratados quando se colocam numa posição receptiva para esse tipo de tratamento. Mas na questão do passe especificamente, ela vai falar como que é fundamental, portanto, que haja uma conscientização de nossa parte, de nós, os trabalhadores que dão passe, por exemplo, da grandeza e complexidade dos labores espirituais, a fim de participarmos de modo mais eficiente e produtivo. Mas ela vai dizer, mas cuidado com o misticismo também, que isso não leve à questão do misticismo. Ou a questão, ela vai dizer, a pessoa que vai ser o passista, por exemplo, tem que estar ali com aquele desejo sincero de poder contribuir e ajudar aquele irmão, aquela irmã. Inclusive, uma das analogias que nós temos para o passe é a questão que o passista ali no cantinho, ele é como se fosse uma tomada. Eu acho uma analogia legal. Que é a tomada o quê? O que é a tomada? A tomada, a energia não está vindo dela. Mas se a tomada está defeituosa, não vai passar energia para aquele eletrodoméstico, aquilo que a gente conectou na tomada de uma forma certa. Então imaginemos como se fosse essa transição tem que ser da melhor forma possível. Falando agora do quê? Do coração da casa. O que são o coração da casa? As pessoas. Falamos da casa, do espiritismo, falando agora um pouco das funções do coração, das pessoas da casa espírita. Essa aqui do passe que eu falei é uma das funções. E não é necessário que a pessoa seja um espírito super evoluído para dar um passe e tudo mais, até porque ela fala assim, se fosse dado só essas pessoas a oportunidade de servir nessa função, como é que nós conseguiríamos trabalhar coisas que nós temos que trabalhar? A doação espontânea, manter a mente de uma forma muito boa para que nós possamos dar um passe, ser aquela transmissão daquelas energias da melhor forma possível. Fala assim, não tem como, porque é verdade. A oportunidade de trabalho está aí para todos nós. Basta que nós aceitemos essa oportunidade. Temos também, só rapidamente, a questão da reunião mediúnica, e cada centro meio que varia do formato específico, a gente sabe. Mas, na verdade, lembrando que essa reunião mediúnica, esse ambiente, eles vão dizer, o Manuel Filomeno de Miranda, aqui outro de novo, esse autor, a Sueli também comenta sobre isso, como que é esse ambiente cirúrgico para realizações de longo curso no cerne do perispírito dos encarnados como dos desencarnados. Em uma reunião mediúnica onde é prestado auxílio àqueles espíritos, encarnados ou desencarnados, muitas vezes são os encarnados até na reunião, mas aqueles desencarnados que vêm com as dores muito, muito acerbas. Vêm com dores da alma mesmo. E aquele auxílio então é prestado. E aí são o quê? São as duas equipes, dos encarnados e dos desencarnados, laborando naqueles dois planos da vida. Nos dois planos ali, o extrafísico e o físico, dentro de uma reunião mediúnica de um centro espírita, dentro o quê? Dessa casa. Mas é através do quê? Da ajuda do coração, dos trabalhadores da casa, que é o coração da casa, as pessoas que aqui frequentam, as pessoas que aqui trabalham. A gente também vai falar um pouquinho da questão da missão dos espíritos encarnados, porque nós pensamos agora aqui, certo, eu venho a uma casa espírita, eu já entendi aqui o que é a casa, que é a questão do espiritismo, mas
será que eu consigo auxiliar? Como é que eu posso ajudar? Ou não sei se eu estou pronto ainda. E tem todas essas dúvidas que às vezes nós possuímos, mas como nós que somos trabalhadores do Centro Espírita, ou aqueles que frequentam, todos nós temos uma parcela para contribuir. Até porque a pergunta aqui, 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados, não é o que consiste a missão dos trabalhadores espíritas encarnados. É dos espíritos encarnados, todos nós. Independente se está afiliado a uma casa, se está fazendo a função X, a função Y daquela casa. E qual que os espíritos vão dizer? Que é a nossa missão, agora aqui para os encarnados, em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar as suas instituições, Casa Espírita sendo uma delas, por meios diretos e materiais. Meios diretos, através da minha ajuda direta para aquilo. E fala também da questão material, e eu acho que é talvez uma resposta que muitas pessoas podem olhar e falar, nossa, mas material, mas não está falando de espiritismo, o que está falando de coisa material? Claro, para ter isso aqui tudo, é preciso manter. É preciso que pague-se o aluguel, é preciso que pague-se a luz, é preciso que tenha internet para distribuir para as pessoas que estão assistindo depois, é preciso que tenha cadeiras, é preciso que limpem, é preciso tantas coisas materiais. Por quê? Porque nós vivemos ainda num mundo em que a matéria, ela é algo importante. Então, ajudar de forma direta e material, sim. Ah, mas eu não sei o que ajudar aqui. Varre a casa, arruma as cadeiras, faz essas coisas pequenas, que são serviços teoricamente pequenos, mas que na realidade já ajudam muito. Já contribuem demais. E de forma o quê? Direta e material. E aqui, claro, trazendo um pouco, afunilando um pouco a resposta dessa pergunta para aquilo que nós estamos falando aqui, o coração da casa. Os espíritos, então, e aí, de novo, na pergunta 675, eles perguntam, a Kardec pergunta, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? É interessante, quando a gente fala de trabalho, muitas vezes a gente vai pensar só na questão do trabalho remunerado, por exemplo. Só naquilo que é a minha carreira, ou o meu job, ou aquilo que eu vou estar tirando ali um proveito financeiro, uma necessidade financeira. Eles vão dizer não. O espírito trabalha assim como o corpo. E aí eles terminam a resposta de uma forma que eu adoro. Que eles falam assim, ó. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Para quem quer buscar trabalho, tá aí. Ah, mas eu não sei se é trabalho. É uma ocupação útil? É trabalho. Fazer uma oração por alguém? Quanto que a gente ganha fazendo isso? É um trabalho? Com certeza é um trabalho. É um trabalho importante? Com certeza é um trabalho importante. Toda ocupação útil é trabalho, porque o espírito trabalha não somente o corpo. Que dessa forma a gente consiga de cada vez mais o quê? Pensar como que nós podemos contribuir. Nós temos aqui no Livro da Esperança, essa psicografia do Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier, do Dr. Emmanuel, quando ele vai dizer o seguinte, olha, honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expresse através de ocupações supostamente esquecidas na retaguarda. Nos princípios que regem o universo, todo trabalho construtivo é respeitável. Isso aqui é belíssimo. Porque muitas vezes nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos aguardando, como o próprio Emmanuel vai falar em outra mensagem, essa no Fonte Viva, aparente grandeza para ser útil. Ah, mas eu não tô naquela função que é realmente importante, então eu não vou fazer nada ainda. Errado. Todo trabalho construtivo é respeitável. E quando ele fala honremos o serviço que invariavelmente nos honra, é porque muitas vezes chega até nós uma necessidade ou uma oportunidade de um trabalho, ajudar alguém que seja. Ficar na recepção ali com um sorriso no rosto, acolhendo as pessoas que chegam, por exemplo. É um serviço que às vezes é honrado a pessoa, mas às vezes a gente pensa, é tão pequeno. Negativo. Tudo conta. E a espiritualidade, como já foi falado, conta conosco. Agora falando para os encarnados, para que nós sejamos esse coração da casa, para que nós sejamos esse órgão pulsante que é vital para o funcionamento do corpo
E agora trazendo a analogia vital para o funcionamento da casa. Que a espiritualidade precisa da nossa ajuda também, e nós precisamos da ajuda deles. Fica esse intercâmbio maravilhoso, propiciado pela justiça divina, que nós temos outra oportunidade de estar aqui. Temos outra oportunidade de trabalhar nisso. O André Luiz fala, e eu acho muito legal essa passagem aqui, quando ele fala assim, ó, quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. Então, assim, menores entre aspas e maiores entre aspas. Que lembrando também da questão o quê? Da parábola dos talentos, por exemplo. Que o Senhor ia viajar, chamou 3 servidores seus, deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E Jesus fala, cada um de acordo com a sua capacidade, que já é linda. Ele viaja, ele volta, e os servidores vão prestar as contas. Tá aqui, o primeiro fala, tá aqui, 10 talentos. Você me deixou 5, tá aqui 10. Servo bom e fiel. Venha, alegre-se comigo aqui. Ele fala, e você foi fiel no pouco, lhe confiarei o muito. Olha que interessante. Olha quanta sabedoria nisso. Vem o outro, 2 talentos, está aqui 4 talentos. Ele fala a mesma coisa que falou para o que deu de 5 para 10. Olha que interessante, ele não mudou. Ele não teve menos entusiasmo porque devolveu 4, que é outra sabedoria dessa passagem. E aí vem o que tinha 1 talento, está aqui. 1 talento, Senhor. Aí o Senhor não fica muito satisfeito com ele, que devolveu 1 talento. E ele devolveu porque ele falou, olha, eu sei que você é rígido, você é rigoroso, nas minhas palavras, né? Então eu fiquei com medo e enterrei seu talento. E não é isso, muitas vezes, que nós não recebemos os talentos, e talentos aqui com T minúsculo, para a gente pensar não na questão monetária, mas na questão de tudo aquilo que cada um de nós aqui já acumulou perante reencarnações múltiplas, e nós trazemos para poder ajudar o próximo. Muitas vezes a gente, por conta de medo, por conta de insegurança, não, o dia não está perfeito hoje, eu não vou fazer isso. Está nevando muito, eu não vou lá no centro espírita. Está nevando muito. E a gente acaba enterrando esses talentos, enterrando essas oportunidades tão singulares que nós temos de poder contribuir. O Kaique fez uma leitura belíssima aqui, uma reflexão belíssima. Imagina se ele tivesse visto a neve e falado, tá nevando muito, vou ficar em casa hoje. A gente não teria tido aquela reflexão com tantas palavras, com tanto amor que ele colocou aqui para nós. Ele veio aqui dividir esse talento dele, de falar do coração, que é um talento. Olha que legal. Todos nós temos talentos, todos nós temos o que contribuir. A pergunta é, o que é isso e por que eu não estou contribuindo? Se eu não estou, ou se eu estou, como que eu posso continuar ou fazer mais? Porque não existe trabalho pequeno. Como nós vamos ver o quê? No livro Doutrina de Luz. Ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer, o Emmanuel vai dizer, não há tarefas maiores, todas são grandes pela essência divina que expressam. A tarefa se torna grande pela essência divina que ela expressa. Pelo sentimento que nós colocamos por trás daquela tarefa. Seja um olhar amoroso, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga, às vezes pode mudar todo o curso de uma vida, de uma pessoa. E parece tão pequena, mas não é. O único privilégio que desfrutamos, ele vai dizer, é o de trabalhar sem recompensa, de auxiliar sem distinção e aprender sempre, procurando em nosso aprimoramento próprio o aperfeiçoamento da humanidade inteira. Eis porque, enquanto buscais a verdade em nossas palavras, os espíritos falando agora, procuramos o trabalho em vossas mãos. Olha que belíssima. Emmanuel, né? Sempre muito maravilhoso. Enquanto buscais a verdade em nossas palavras, no sentido de que nós buscamos esse consolo através da fé raciocinada, buscamos esse esclarecimento através dos conhecimentos espíritas, eles procuram o trabalho nas nossas mãos, o trabalho que cabe a nós, porque nós temos essa faculdade da carne, esse veículo da carne, para atuar de forma direta e material, que quem está desencarnado não tem. Então ele fala, vocês querem as palavras? Então vamos pegar também aqui o trabalho de vocês, contamos com o apoio de vocês, porque assim todos nós crescemos, eles que também querem trabalhar, que também querem ajudar, porque tem muito espírito desencarnado querendo ajudar e precisando do encarnado para ajuda. Por exemplo, escrever um livro, psicografia, por exemplo. Precisa daquele ser encarnado que se dispõe àquela tarefa.
para que aquele espírito que está lá em cima faça. Imagina um Chico Xavier. A gente não teria nada disso aqui, por exemplo, essa mensagem aqui, se não fosse o trabalho de um encarnado chamado Chico Xavier, por exemplo, que se disponibilizou e aí vem os autores espirituais e falam por ele. Então, quando nós estamos pensando que está faltando alguma coisa, quando nós estamos pensando às vezes que tem um vazio ali, a gente quer preencher às vezes com questões efêmeras, questões materiais, às vezes está faltando trabalho, está faltando se empenhar em coisas realmente engrandecedoras, que vão modificar o espírito de fato. Porque como fala ali, em nosso aprimoramento próprio, o aperfeiçoamento da humanidade inteira, porque nós todos vivemos em sociedade por um motivo, evoluímos juntos, colaboramos juntos por um motivo, pela bondade de Deus que nos permitiu estar aqui, agora os encarnados, novamente, para que a gente trabalhe cada vez mais o nosso interior, e isso se expressará onde? No exterior. Porque quando a gente se modifica dentro, o de fora se modifica também. E as pessoas ao nosso redor também. E todos nós aqui temos essa capacidade, não só a capacidade, mas a responsabilidade de fazer isso. Então, se tá com vazio, está com certos problemas, busca trabalho, busca servir. Busca fazer a caridade. A Meimei, que escreveu através do Chico, vou ter uma foto dela daqui a pouco aqui, ela tem um poeminha bonitinho, ela fala assim, ó, quem move as mãos no serviço, foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda de perfeição. Olha só que bonitinho. Vou repetir. Quem move as mãos no serviço, foge à treva, ou seja, foge das trevas e da tentação. Trabalho de cada dia é senda de perfeição. É através do trabalho, é através de pulsar esse coração da casa do nosso trabalho que nós conseguimos contribuir e nós fugiremos do que? A tentação, a ociosidade, as paixões más. É através do trabalho que nós conseguiremos também exercitar e combater o quê? Aquelas coisas que tanto nos deixam na retaguarda, o orgulho e o egoísmo. Porque a antítese do orgulho e do egoísmo é a caridade e a humildade. Caridade é humildade. E a caridade é o quê? É o trabalho. A gente faz a caridade através do quê? Do trabalho. Seja qual for, por sinal. Então que nós pensemos um pouco nisso. E aqui é a foto da Meimei, que ela fala para nós o seguinte, o trabalho é bênção que Jesus nos oferece no santuário do espaço e do tempo. E por isto mesmo, aceitá-lo e desenvolvê-lo, aperfeiçoando-o constantemente com a nossa atuação, é descobrir para nós próprios a estrada de acesso à glória celestial. Belíssimo. É aceitar esse trabalho, é buscar esse trabalho, é executar esse trabalho, porque eu garanto, não falta trabalho, não faltam oportunidades, garanto. Seja no Getú, seja lá fora, seja onde for, não faltam oportunidades para que nós façamos o trabalho do Mestre Jesus. Até porque ele não falou, meu pai trabalha até hoje, eu também. Jesus está trabalhando, quem que sou eu para não trabalhar? Entendemos? Então, assim, esse convite, quando eu falo coração da casa, a palestra é sobre isso, falamos da casa, falamos das oportunidades, falando desse coração pulsante, desse órgão, que somos as pessoas que aqui estão na casa, eu pensei em trazer aqui uma mensagem muito legal de um livro que eu gosto bastante, chamado Ceareiros de Volta, que é um livro de pessoas que eram, psicografado pelo Valdo Vieira, de pessoas que eram espíritas enquanto encarnadas, desencarnaram e em espírito mandaram mensagem. E esse aqui eu achei muito interessante, essa mensagem, que se chama Espíritas pela Segunda Vez. Ele vai dizer o seguinte, a Terra recepciona atualmente, isso já faz algumas décadas, a quinta geração de profitentes do Espiritismo. Olha só, auxilia, ele vai dizer, os novos velhos, novos, traço velho, hífen velhos, mergulhadores da carne, nós os encarnados, divide com eles os valores espirituais que possuís. Oferece-lhes a certeza de tua convicção, a alegria de tua esperança e a caridade da sua ação. Por quê? Porque muitos de nós agora já tivemos contato com o Espiritismo em outra reencarnação, e por isso que muitos de nós vêm a um centro espírita, vêm à doutrina espírita, porque fala, acho que eu já ouvi isso alguma outra vez. Parece que esse conhecimento já me
tocou o coração no jeito que eu não sei explicar. Nossa, isso faz tanto sentido. Parece que eu já sei. Claro, muitos de nós aqui encarnados agora, pensemos 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, tivemos algumas reencarnações nesse ínterim. E quem sabe se a gente já não teve contato com isso antes. Mas agora nós temos outra oportunidade, outro tipo de contato para se aperfeiçoar ainda mais e colocar tudo aquilo para fora, todo aquele amor que a gente sente pela doutrina, todo esse consolo que a doutrina traz para fora através do quê? Através do trabalho, através de oferecer um pouquinho de nós para as pessoas. Seja como, inclusive ele vai dizer, um exemplo para alguém, uma página isolada, um livro que se dá, um fato esclarecedor, uma opinião persuasiva, uma contribuição espontânea, erigir-se-ão muita vez por recurso mais ativo. Olha só, na excitação dessas mentes. Então, algo às vezes que parece pequeno, que a gente faça, vai ser como se fosse aquela faísca que acende aquela chama naquela pessoa e fala, nossa, quero saber mais sobre isso, quero conhecer mais, quero me modificar, quero ser melhor. Existem reencarnações múltiplas e o espírito é imortal? Não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Porque quantas vezes será que eu já não fiz isso? E agora eu estou aqui tendo que passar por lições que eu não quis passar antes, ou que eu fugi, ou que eu falhei. Mas o melhor momento é o agora, é o começar hoje. O Emmanuel, chegando mais aqui, um pouco perto do final, ele vai dizer o seguinte: ninguém vive para si, é o nome da mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Temos uma lei de sociedade. Se fosse para cada um aqui viver de forma isolada, cada um iria ter a sua praia, a sua montanha, ninguém teria contato com ser humano nenhum, seríamos todos ermitões. Mas não é. Nós não estamos numa situação dessa. E a pergunta que vem é por quê? Entendendo o quê? Que tem um Deus sábio e justo, um Pai Celestial, Criador de tudo, que criou dessa forma. Então, se nós temos uns aos outros aqui, é por um motivo. Então, ao invés de se revoltar, ao invés de ficar de braços cruzados, vamos então colocar isso em prática, vamos trabalhar. Ele fala, milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Milhares de olhos te acompanham, milhares de ouvidos te escutam. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que só está circunscrito àquelas pessoas que estão encarnadas quando nós estamos tendo uma conversa, às vezes. No Livro dos Médiuns a gente aprende com Allan Kardec, quando ele fala que há todo um grupo invisível junto ao grupo visível, basicamente. Existe tudo isso. Então, quando nós estamos, às vezes, fazendo um trabalho, quando nós estamos tendo uma conversa enobrecedora, quando nós estamos fazendo uma ação no bem, pode ter certeza que não está sendo passada despercebida, e às vezes aquela ação no bem pode ser aquela faísca de inspiração que é necessária para aquele espírito que está ali ter a sua modificação. Quantos livros do André Luiz, se nós formos ler da vida no mundo espiritual, nós vamos ter exemplos de espíritos que, até obsessores, que de tanto ver aquela pessoa, ou de ver aquela pessoa fazer uma ação no bem, se modificaram e falaram, não dá mais. O próprio Eurípides, de novo, né? Falando bastante de Eurípides hoje, eu acho. Do próprio Eurípides Barçanufo mesmo, nas reuniões que ele tinha lá, tinha um espírito que vinha na reunião mediúnica dele sempre querer causar o mal e odiava todo mundo que estava lá e queria sempre espalhar discórdia. E eles sempre atendiam ele com muito amor. Olha, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Fica aqui. Vamos ouvir um pouquinho, vamos conversar. E o espírito ficava bravo. Chegou um ponto, muitas reuniões depois, que aquele espírito veio um dia se comunicar e falou, olha, eu tentei ter raiva de vocês, mas não consigo. Não consigo mais odiar vocês. Vocês só me respondem com amor, vocês só me respondem com acolhimento. Eu não consigo. E eu vou ser sincero, eu me rendo. Como que eu posso ajudar? E ele se tornou um dos espíritos que passou a ajudar a equipe espiritual daquele grupo. Vejamos. Que beleza. Como que Deus é um pai de sabedoria que dá as oportunidades para todos nós. Para todos nós. E essa fala do ninguém vive para si é do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, quando ele fala ninguém vive para si. Todos nós estamos interligados de alguma forma ou de outra. Inclusive, o Allan Kardec vai dizer que o verdadeiro espírito é o quê? Aquele que
que faz a sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Pensemos em 2 inclinações más, aqui já está o suficiente, orgulho e egoísmo. Como eu falei, caridade é humildade, é o trabalho, colocando em força, em ação as potências da alma através do trabalho. Seja um trabalho, eu falei, qualquer ele que for. Todos nós podemos contribuir de alguma forma, todos nós temos algo a contribuir, porque todos nós temos os talentos, com T minúsculo. No sentido daquilo que nós trazemos já, que nos foi confiado por tempo definido, porque nós não ficaremos nesse corpo de carne para sempre, claro. Mas nós temos esse instrumento, temos as oportunidades. E todos nós conseguimos contribuir, com certeza. E das mais variadas formas também. Eu gosto até de dividir isso com as pessoas, e quando eu vi que ano passado não tinha isso, então eu vou comentar. Foi até falado no começo aqui, mas uma forma que eu achei de contribuir com essa disseminação do espiritismo, porque eu amo realmente o espiritismo, vamos falar de espiritismo, colocar o espiritismo para fora, foi fazendo um podcast de reflexões espíritas que eu lanço toda semana. São episódios de 12 a 15 minutos com um pianinho no fundo, para a pessoa estar dirigindo para o trabalho, estar na academia, estar fazendo um café da manhã, vai ouvindo para já elevando a vibração dela. Vai aprendendo sobre o espiritismo, aplicando aqueles conhecimentos. E foi uma forma que eu achei de contribuir, que eu faço com muito amor. Então, assim, convido vocês todos, como eu falei, não tinha ano passado, mas eu convido vocês todos a darem uma olhada, quem quiser, tá no YouTube eu coloco toda semana o podcast, coloco minhas palestras também, se chama Companheiro Espírita, no Spotify também, quem preferir Spotify tá no Spotify, e agora até falei com o Carlos, eu fiz no Instagram, porque as pessoas falavam, tem Instagram? Tem Instagram? Não tenho, nem pessoal, mas eu fiz no Instagram também, eu coloco os Reels, coloco mensagens para inspirar a pessoa e tudo mais, que são a forma que eu achei de contribuir, de alguma forma, que seja pequena. São episódios curtos, me levam 1 hora, 2 horas na minha semana, mas eu separo essa hora para poder fazer isso. É pequeno? Mas não tem problema. É feito com coração e é feito para ajudar na disseminação do espiritismo, que é essa doutrina consoladora maravilhosa, que é o meu sonho que todo mundo saiba dela. É meu objetivo que mais pessoas possíveis possam conhecer e ser beneficiar do espiritismo. Nós todos temos como contribuir. Às vezes a gente tem que ser criativo só para achar como. Mas todo mundo aqui tem como contribuir. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho tempo, então contribui o seu tempo. Eu não tenho tempo, mas tenho dinheiro. Contribui com o dinheiro de uma forma boa, então. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo e tenho talento. Vai lá tocar violão para a pessoa no hospital, que seja. Vai contribuir de alguma forma. Certo? E aí, mais aqui, essa mensagem de Fonte Viva eu acho tão bonita, que ela fala o seguinte: chegará um minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, porque o problema fundamental da nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. É tão linda essa passagem. O problema fundamental da paz é quando nós nos deparamos com muito mais de nós mesmos, do nosso orgulho, da vaidade, do egoísmo e muito pouco Jesus. Quando dentro de nós, nosso coração pulsa Jesus, quando tem muito mais do Mestre do que de nós, a paz é encontrada. Como nós vimos tantas pessoas que passaram pelo cristianismo ao longo de 2000 anos já, que mostravam uma paz de outro mundo, parece, como assim dizer, porque tinham muito Jesus no coração e muito menos delas próprias, colocando Jesus em primeiro lugar. Eu acho linda essa passagem, porque de fato, nós como coração da casa, as pessoas que aqui habitam a casa, nós temos que constantemente estar tentando colocar mais Jesus e menos de nós mesmos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo no sentido de vença essa multidão de imperadores e faraós e rainhas e reis que nós trazemos em nós mesmos, para sermos mais humildes, para sermos mais caridosos e fazermos o que o Mestre fez. Que, de novo, adorei a exposição dele no Kaique no começo, de servir, que ele veio para servir. Ele não veio para os sãos. Ele veio para servir. E aí, para finalizar a nossa fala de hoje, o nosso encontro aqui de hoje, a Joana de Ângeles,
ela vai dizer o seguinte, para nós que nos consideramos espíritas, que nós somos esse coração então da casa, ela vai dizer assim, ó, o Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de sorgimento pessoal, que em última análise é o sorgimento da Terra mesma. Somos as células do organismo universal, por enquanto enfermo, em processo liberativo, sob a terapêutica do Evangelho restaurado. O nosso sorgimento pessoal é o sorgimento da humanidade inteira. Quando nós conseguimos vencer as más inclinações, quando nós colocamos mais Jesus e menos nós, servimos mais, colocamos todo o nosso amor nas nossas falas, nas nossas ações, nas nossas atitudes, e isso auxiliará nessa recuperação desse organismo que ela fala, universal, que por enquanto está enfermo, ainda está doente, ainda tem irmão derramando sangue de irmão. Mas não será sempre assim, porque o Pai é de amor e de justiça infinita e misericórdia infinita. E todos nós temos a oportunidade de participar disso, não só na nossa modificação interior, que no final das contas acaba sendo a modificação exterior. Que nós possamos então refletir, que nós possamos então pegar esses conhecimentos que foram aqui passados com muita sinceridade e aplicá-los aqui dentro e lá fora. Não só aqui dentro, mas lá fora também. No nosso dia a dia, sendo a mudança que nós desejamos ver no mundo, como fala Gandhi. Porque se aquilo que nós fazemos... Agora a Madre Teresa de Calcutá fala essa frase, que aquilo que eu faço pode ser que seja uma gota da água. Pequenininha. Mas sem essa gota o oceano seria menor. Muitas vezes parece uma gota que a gente faz, mas sem ela o oceano seria menor. Que nós possamos então ter a coragem e a perseverança de nos modificar e ajudar o próximo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, pela paciência e que assim seja. Posso já? Então, pessoal, vamos agora passar para essa parte final aqui da nossa prece e dessa troca de energias. Vamos então, convido para quem se sentir confortável a fechar os olhos, sentar de forma confortável, respirar profundamente. E uma vibração única, elevando os nossos pensamentos, primeiramente ao nosso Pai de amor, a Deus, o nosso Criador, que tanto nos abençoa com as oportunidades de melhoria, com as oportunidades de trabalho. Que nós possamos elevar um pensamento de gratidão e amor ao nosso querido Mestre Jesus, o nosso amigo infatigável, o nosso irmão de todas as horas. Ele, o caminho, a verdade e a vida, que nos mostrou tudo aquilo que nós devemos fazer para segui-lo. Que levemos também um pensamento de amor, de gratidão sincera a todos aqueles espíritos que auxiliam nos trabalhos da casa. Toda aquela equipe espiritual que está sempre presente, sempre pronta para nos auxiliar nas mais variadas enfermidades. Que o nosso coração vibre sentimentos através do nosso pensamento para todas aquelas pessoas lá fora que nós amamos. Todos os nossos familiares, os nossos amigos e também aquelas pessoas que nós temos problemas, desavenças. Mandemos um pensamento de amor para elas também. Vamos mentalizar todos aqueles também que nós não conhecemos, mas que sofrem nos hospitais,
nas prisões, mandando um pensamento de amor, de resignação, de paciência, de perseverança para eles, para que vençam os seus desafios. Que nós possamos então continuar nessa vibração tão calorosa, tão amorosa, e carregando conosco todas essas bênçãos aqui derramadas, curas aqui efetuadas no nosso dia a dia e na semana que se inicia. E que assim seja.